Aleluia. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor. Amém? Você está na quinta viva, a quinta mais animada dessa cidade. Tenho certeza que você vai sair daqui bem diferente da forma que você entrou. Porque a palavra vai ser ministrada. Esse momento que nós temos aqui de louvor é um momento que nós temos a oportunidade de expressar a Deus todo o nosso amor, toda a nossa reverência, né? Tudo aquilo que Deus significa para nós, que o Senhor significa nas nossas vidas, nós temos a oportunidade de expressar aqui quando a gente sai do nosso trabalho, né, durante a semana, às vezes cansado, mas vem para cá para ter esse momento maravilhoso. E eu tenho certeza, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque a unção de Deus que está sobre esse lugar vai afetar a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio na Igreja Verbo da Vida Teresina, está nos visitando hoje. Levante sua mão, a gente quer conhecer você. Temos uma mãozinha levantada lá atrás. Olha, daqui eu consigo ver você muito bem, mas para que a igreja consiga te ver, todo mundo, fique de pé, por favor. Vocês que estão aí próximo dela já sabem o que fazer. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Se você congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se você não congrega em lugar nenhum, venha congregar conosco. Essa é uma excelente igreja, que nós pregamos a palavra da fé. E isso faz toda a diferença. Amém? Uma salva de palmas para a nossa visitante. Glória a Deus. Gente, nesse sábado nós vamos ter o nosso visionário. Diga glória a Deus. Você que é empresário, você que tem um desejo de ser empresário, você que tem uma empresa que está bombando, ou talvez a sua empresa não está muito bem, sábado nós vamos ter um momento maravilhoso aqui, onde instruções, né, de pessoas que lidam com isso diariamente. E tem um detalhe, não são pessoas que lidam com isso diariamente, mas são pessoas que têm a unção de Deus sobre a vida delas. Isso faz toda a diferença. Amém? Então, venha para cá no sábado, a partir das 18 horas nós vamos estar aqui reunidos. Né? Se você tem um amigo empresário, se você tem um amigo que está também passando uma situação que precisa de instruções, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Então, não perde essa oportunidade, vem, traga alguém com você. Nós vamos ser muito abençoados aqui no sábado, a partir das 18 horas. Amém? Na segunda-feira, queridos, nós vamos ter o início do nosso discipulado. Diga discipulado. O discipulado, queridos, é algo extremamente importante na nossa igreja. Porque talvez você comece a congregar na igreja, você não sabe qual é a nossa visão, você não sabe o que nós pregamos, você não sabe no que nós cremos. E o discipulado é uma estratégia que nós temos, né, uma estratégia de Deus para que você, de fato, possa conhecer mais da nossa igreja, conhecer mais da nossa visão, saber realmente aonde você está inserido, de que grupo você está fazendo parte. Amém? É muito importante, querido, que nós tenhamos a convicção daquilo que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. E o discipulado, ele traz essas ferramentas. Amém? É rapidinho. Nós temos aí, são 7 aulas, nós temos, então, durante essas 7 aulas aí você vai poder desfrutar, vai conhecer mais, e você vai ser abençoado, porque o povo que dá o discipulado é o povo ungido. Amém? Então fica ligado aí, começa na segunda-feira, a partir das 7 da noite, vai ser uma grande bênção. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, quem sabe qual é? Amém. Povo que conhece Bíblia. Gênesis, no capítulo 4. Glória a Deus. No versículo 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém? Esse texto está falando a respeito de ofertas. E aqui nós vemos os nossos primórdios, os primeiros que estiveram aqui, eles lidando com essa questão de oferta.
Se nós observarmos o texto, a gente vê que Caim dá uma oferta de uma forma aleatória, de uma forma qualquer. Ele tirou uma oferta. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta. Mas quando você vai ver como Abel fez, a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e de Caim ele não atentou. Isso quer dizer, queridos, que é possível que Deus não receba uma oferta. Amém? É possível que Deus não receba uma oferta. Porque o ato de ofertar não é só o fato, como eu sempre falo, não é o ato somente de dar dinheiro. De você pegar uma quantia e depositar no gasofilaço. Ou de fazer um pix, seja lá qual a forma que você prefere fazer. Mas existe uma forma de fazer. No reino de Deus é interessante, queridos, que tudo que nós fazemos, existe uma forma de fazer. Nada é aleatório, nada é por acaso. A nossa vida de santidade a Deus, a nossa vida consagrada a Deus, ela tem uma forma para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos nos consagrar, para que nós possamos estar de pé, para que nós possamos avançar. Tudo tem uma forma, tudo tem princípios que foram estabelecidos por Deus. E quando esses princípios não são cumpridos, o resultado daquilo que você espera não vai acontecer. Amém? Já conheci muitas pessoas, queridos, que passaram anos e anos da sua vida dentro da igreja. Estava com a inclinação do coração errado. E fazia muitas coisas, mas isso nunca trouxe um resultado daquilo que ele estava esperando. Porque o coração não estava alinhado. O que diz respeito a dízimos e ofertas, a dar ao Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração alinhado. Existe a forma, e tem a forma certa de fazer. E nós vemos aqui que foi das primícias. Foi do melhor que ele tinha. Essa expressão, às vezes, acabou virando um clichê, porque algumas pessoas, há algum tempo, pegaram essas expressões de dar o nosso melhor, de dar o nosso tudo, de pegar a nossa melhor oferta e transformaram isso em uma forma de enriquecer. Mas isso é bíblico, amém? Quando nós falamos que é o certo, que a Bíblia nos instrui a dar o nosso melhor, a dar as nossas primícias, não é porque nós estamos querendo tirar o dinheiro das pessoas para que nós possamos enriquecer. Não é isso que nós queremos. Amém? Mas é porque há uma instrução da palavra. E quando nós entendemos a instrução da palavra e nós agimos conforme o que a palavra diz, aquilo se torna real nas nossas vidas. Então, quando nós formos ofertar, queridos, não vamos fazer que nem Caim, que simplesmente pegou uma oferta e levou lá de qualquer jeito para Deus. Precisamos fazer que nem Abel, que pegou das primícias, da sua gordura, do melhor que ele tinha, e ele apresentou ao Senhor. Amém? Então, separa aí o seu dízimo, a sua oferta, com alegria. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor nessa noite. Se você vai fazer através de Pix, nós temos aqui atrás o QR Code. Se você quer fazer através do meio tradicional, estão aí os envelopes. Lá atrás tem as maquinetas de cartão. Nós temos várias formas de ofertar. Se você está assistindo pelo YouTube, quer fazer a sua oferta através do Pix, aí tem o código de barras. Amém? Mas se você vai fazer, querido, faça com entendimento. Amém? Senão vai ser só o fato de você depositar um dinheiro aqui. Isso não vai fazer efeito nenhum. Amém? Levante aí o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de dizimar e ofertar na Tua casa. Sabemos que é o Senhor que nos abençoa. Sabemos que é a Tua mão poderosa que nos sustém, que provê, que supre as nossas necessidades e que nos faz superabundar, Pai. E que nós ofertamos com alegria, com o nosso coração cheio de felicidade, em poder contribuir com a Tua obra. Daquilo que nós temos, nós tiramos o nosso melhor e entregamos a Ti nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando.
Alô? Sim. Que o botão é duro. Amém. Graça e paz, gente. Amém? Todos estão bem? Obrigada, viu, gente? Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar e consagrar esse momento ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais uma noite. Obrigada por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos expostos aqui à Tua Palavra, Pai. Obrigada porque a Tua Palavra salva as nossas vidas e penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, Senhor. E certamente nós não sairemos daqui da mesma forma. Nós te consagramos, Pai, a nossa atenção, a nossa reverência nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você comece abrindo comigo lá em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12. E o Senhor trouxe ao meu coração essa noite da gente estar reforçando um pouco daquilo que a gente viu no culto da virada, amém? Se você não estava aqui, eu creio que certamente você assistiu depois, né, no YouTube, que nós recebemos uma palavra sobre o ano da frutificação. E o Senhor trouxe ao meu coração sobre nós falarmos sobre chamados para frutificar. Seria esse o tema que eu daria, né, se fosse preciso. E lá em Marcos 11, a partir do versículo 12, a palavra nos diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Diga, algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Amém? Então, a figueira, queridos, ela tem essa característica de dar os seus frutos ou pouco antes da presença da folhagem ou juntamente com essa folhagem. Amém? Mas aquela figueira, ela sinalizava algo que não existia. Aquela figueira sinalizava frutos, sendo que não era época de frutos. E eu sei que essa passagem a gente usa muito para ensinar a respeito do princípio, né, de crer com o coração e confessar com a boca. Se você ver o segmento dessa mensagem, vai trazer isso. Mas a gente não pode deixar de prestar atenção num princípio importante. É observar um comportamento da parte do Senhor que se repete em outras mensagens, em outros versículos, que é uma insatisfação. Diga, insatisfação. Insatisfação com tudo aquilo que não produz, com tudo aquilo que não gera, com tudo aquilo que não frutifica. Amém? E eu quero te dizer que o Senhor, o verbo que se fez carne, ele estava lá no momento da criação. Você lembra lá em Gênesis, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, haja luz e houve luz. Ali era o verbo em manifestação. Então Jesus, mais do que ninguém, sabia como a criação era perfeita. E por muitas vezes a gente olha essa passagem e pode pensar, por que será que ele teve uma atitude tão ríspida, né? De olhar para uma figueira, porque ele simplesmente não saiu ali, não tem fruto, vou embora. Mas ele teve uma insatisfação, ele teve um sentimento de aversão, porque aquela figueira, criada por ele mesmo no momento da criação, você entende a espécie, né? Do que eu estou falando. Aquela figueira não funcionava como Deus criou ela para funcionar. Vocês estão aqui? E aí, por isso que ele tem esse sentimento de, olha, você está amaldiçoada, ninguém nunca mais coma fruto de você. Porque na visão do Senhor, ele não queria que aquela espécie errada, ou aquela árvore pertencente àquela espécie que não dava frutos quando era para dar, fosse perpetuada. Você entende o que eu estou falando até aqui? O que isso tem a ver comigo e com você? Prestando atenção para esse princípio, eu quero te dizer que Deus espera encontrar em você algum fruto. E prestando atenção também nesse princípio, eu quero te dizer que o Senhor não te obrigou a congregar nessa igreja. O Senhor não te obrigou a estar debaixo dessa liderança, mas uma vez que você escolhe estar aqui, uma vez que você escolhe estar debaixo dessa visão, você é responsável por aquilo que você escuta. E ao final do ano, eu quero te dizer que como Jesus fez com aquela figueira, ele vai chegar para você e vai esperar encontrar, não algum, mas muitos frutos. Amém? E o fruto nada mais é do que o resultado de uma vida transformada pela palavra. Eu sei que nós tivemos uma boa definição na virada do ano de frutos como resultado, como resposta, né? Como aquilo que nós tocamos a nossa mão e prospera. Mas existe um sentido muito acima de todos esses, que é dar respostas. É o exalar a essência do Senhor onde eu chego.
Isso é frutificar. E eu quero te perguntar como é que tem sido a sua vida de frutificação na sua casa, com a sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Eu não vou te perguntar como é a sua vida de frutificação na igreja, porque na igreja é um ambiente fácil de frutificar. Eu quero te perguntar como tem sido a sua vida. Como foi a sua vida no ano passado, no ano de 2023, nesses ambientes? Que frutos você deu? Por quais frutos você foi conhecido? Amém? Sabe que frutificar é um comportamento acima da média. Diga, acima da média. Quando Jesus olha para os seus discípulos, ele pergunta: o que vocês vão fazer demais se vocês amarem os seus amigos e odiarem os seus inimigos? Ele diz: olha, eu digo, portanto, que vocês orem pelos seus inimigos. Então, sempre frutificar. Se você pensar, será que eu estou frutificando? Frutificar não é ser bom, porque você e eu, nós devemos concordar que nós conhecemos pessoas boas que nem nasceram de novo. E a gente diz, fulano é tão bom, só falta nascer de novo. Então, frutificar não é simplesmente ser uma boa pessoa. É ser uma pessoa acima da média. É fazer o que é requerido além de um comportamento normal. Você entende isso? Então, eu quero te deixar com esse questionamento. Quais têm sido os frutos pelos quais eu tenho conhecido e que nós seremos cobrados ao final desse ano pelos frutos que nós iremos produzir? Amém? Nós não fomos chamados para simplesmente aparentar que nós frutificamos. Nós fomos chamados para frutificar em verdade. Amém? Agora eu quero que você abra lá em João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1, a palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é que está dizendo isso? Jesus. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Unidos a mim. Sabe que é um erro nós acharmos que vamos ter uma vida de frutificação nesse ano se nós não estivermos ligados à videira verdadeira. E quando eu digo por estar ligado à videira verdadeira, eu não estou falando simplesmente de congregar, eu não estou falando simplesmente de dizer que sou crente. Eu não estou falando disso. Estar ligado é estar com a consciência da presença do Senhor na sua vida, é andar numa vida de temor, de santidade, é se esforçar para crescer espiritualmente, porque não adianta eu querer os resultados de uma aparente frutificação que vai resultar de um mero esforço humano, se eu não estiver ligado verdadeiramente àquele que é a fonte de me trazer essa frutificação. Então, antes de você pensar em se empolgar com essa palavra meramente por aquilo que você ouviu, tendo o mesmo comportamento do ano passado, você tem que pensar sobre uma outra ótica. O que eu preciso fazer para resultar nessa frutificação? Que proximidade eu tenho que ter mais? Que busca eu tenho que ter mais do Senhor? Que comportamentos eu preciso mudar? Amém? Então, é um erro nós acharmos que vamos conseguir ser frutíferos sem estarmos ligados à videira. Porque a nossa frutificação depende de estar ligado a essa videira. No versículo 6 ele diz assim: se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. A gente vai ver que existem várias outras passagens que falam sobre aquilo que é infrutífero, aquilo que não produz, ou aquilo que produz um fruto falso, que é arrancado, lançado no fogo e queimado. Eu não quero que você fique assustado, não. Eu não quero colocar dúvida sobre a sua salvação. Mas eu quero te dizer que Jesus deixa muito claro que existe uma diferença. Que existem pessoas que aparentam produzir algo. Você não precisa abrir, só escutar. Mas Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a ruim frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, diga, é cortada, e atirada ao fogo. Atirada ao fogo? Estão com medo? Atirada ao fogo. Você não vai ser atirada ao fogo, porque você dá fruto, não é não? Amém. Cadê?
E ele diz, olha, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. E eu direi, nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Então, as obras, queridos, sem o verdadeiro fruto de manifestar a essência de Deus, essas obras são mortas. Não fique impressionado se alguém expulsa um demônio, se alguém cura um enfermo, se alguém faz isso no nome do Senhor, se alguém faz uma grande obra dizendo que está fazendo no nome do Senhor, porque é só o Senhor que vê o coração, só o Senhor que vê o caráter, só o Senhor que vê por onde aquela pessoa tem passado. Então você precisa, não estou deixando para dizer, de nós buscarmos realmente, fazermos obras no nome do Senhor, mas antes disso a gente precisa buscar frutificar. Já a gente precisa ter cuidado e se perguntar. Não, de novo, eu não quero botar dúvida na sua salvação, mas você tem que se fazer a pergunta, será que eu tenho frutificado de um modo digno diante do Senhor? De um modo digno como filho do Senhor? Amém? Isso requer de nós uma dedicação, e não é no sentido de botar força, porque uma mangueira não bota força para ser uma mangueira. Amém? Um fruto, ele não bota força para nascer, ele só precisa estar enxertado no lugar certo. E automaticamente aquilo vai acontecer. Você só precisa estar enxertado no lugar certo, e isso vai acontecer. Amém? Eu lembro também, meditando sobre isso, da parábola do joio e do trigo. Eu não vou ler aqui, mas você lembra que Jesus falou para os discípulos essa parábola, ele explicou que o joio foi semeado junto com o trigo. O trigo tem um fruto real, mas o joio tem um fruto aparente. O trigo se enverga, o joio não. O joio só serve para quê? Para ser cortado e lançado no fogo. Vocês estão aqui? E ele diz na parábola, deixe o trigo crescer junto com o joio. Eu fico um pouco, não vou dizer preocupada, porque eu não estou preocupada com isso, mas eu fico prestando atenção que certamente, querido, nesse mundo onde o gospel, onde o ser evangélico é uma moda, certamente o joio tem crescido junto com o trigo. Porque você vê pessoas que talvez dizem que receberam o Senhor, mas a vida delas não muda. Elas não deixam que Jesus entre em nenhuma área. Então elas querem andar com as mesmas pessoas no mundo, fazer as mesmas coisas, falar da mesma forma, e no domingo elas vão para a igreja e postam uma foto de que estão lá na igreja congregando, porque ser evangélico é moda. Então você já está na moda, viu? Mas você está na moda, mas cuidado para você só não estar andando na moda. Amém? Você precisa frutificar. Existe uma diferença entre o trigo e o joio. E no nome de Jesus eu declaro que na nossa igreja, querido, não tem joio. Eu declaro que na nossa igreja todos nós seremos colhidos como um feixe aguardado em celeiros pelo Senhor. Amém? Efésios 5:8 você também não precisa abrir, ele diz, olha, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz, assim andai como filhos da luz, portanto o fruto da luz consiste em, diga, toda bondade, justiça e verdade. Se você está fora da bondade, da justiça e da verdade, você não está andando na luz. Amém? E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Mateus 3,8 diz, produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Se há áreas na sua vida, querido, que necessita de arrependimento, o Senhor está de braços abertos para receber esse teu pedido de perdão. Mas requer também de você frutos de arrependimento. Não adianta eu ficar errando na mesma coisa, pedindo perdão e fazendo de novo. Amém? Requer frutos de arrependimento. Volta lá em João 15, continua. Lê de novo aí o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Pronto, agora a gente vai entrar numa parte mais leve da palavra. Amém? Ele limpa, poda. Outras versões. Você tem a versão que diz poda? Ninguém tem a versão que diz poda? Amém. Ele limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra, que eu vos tenho transmitido. Amém? Isso é muito interessante, porque ele está falando, olha, quando você produz fruto, significa que você está ouvindo e respondendo a palavra. E quando você está respondendo a palavra, você está se abrindo para que essa palavra continue a fazer uma constante transformação em você, e você continue dando mais e mais fruto.
E por mais que essa palavra poda pareça uma palavra assim, né? A gente sabe que poda é cortar um ramo, né? Possa parecer uma palavra muito dura, ou uma disciplina, ou talvez alguém que não fez o rema, né? Quem fez o rema sabe. Talvez quem não fez o rema vai achar, o Senhor poda, o Senhor tem uma forma de ensinar com tribulação, com adversidade, com doença. Mas essa poda, vê no versículo 3 que ele diz, olha, vós já estáis limpos pela palavra. Essa é a única poda que o Senhor tem nas nossas vidas, queridos. É a própria palavra nos limpando. Quando eu frutifico, eu estou me abrindo cada vez mais para que essa palavra vá e vá entrando e vá limpando. E limpou, se imagine como uma casa, limpou um cômodo, aquele cômodo ficou limpo e depois uma porta se abriu para entrar em outro cômodo e limpar aquele outro cômodo, depois vai para outro cômodo e limpa. E essas portas vão se abrindo, amém, para o acesso à palavra. 2 Timóteo 3,16, não precisa abrir, diz, toda escritura é inspirada por Deus e profeitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E, interessantemente, eu botei uma pesquisa rápida no Google, bem rápida mesmo, eu só botei lá, para que a poda? Se você gosta de planta, você vai saber. Você vai saber se você gosta de cultivar plantas, né? E lá eu achei vários tipos de poda. Olha que coisa interessante. Eu achava que tinha só a poda, é isso. Não, mas existem vários tipos de poda. E você vai observar como tem como a gente se encontrar nisso aqui, relacionando com a palavra. Existe uma poda que se chama poda de limpeza. Refere-se a cortar galhos mais velhos e para dar lugar aos novos ramos mais saudáveis. Os galhos velhos, secos, doentes, não produzirão frutos. Por isso, a poda é necessária para guiar os nutrientes para galhos jovens. Sabe que quando a gente decide frutificar e a palavra vem como essa poda, ela vai tirando aquilo que é velho, aquilo que ficou no passado. Sabe que muitas vezes você não tem frutificado porque quando você recebe uma palavra aqui, você sai por aquela porta e você vai pensar naquela coisa que ficou lá no passado, naquela mágoa, naquele estilo velho de viver. Aí você sai por ali e encontra uma amizade antiga, você vai para os mesmos ambientes e aí esses nutrientes estão sendo ali desperdiçados em ambientes que não são frutíferos, com companhias que não são frutíferas, com pensamentos que não são frutíferos. Amém? Mas quando você decide frutificar, a palavra vai tirando todas essas coisas que são passadas, que são secas, que são velhas, que não são frutíferas. Essa poda também permite que a luz solar penetre toda a copa da planta. Então, quanto mais eu me distancio das trevas, queridos, eu estou me aproximando da luz. Eu estou dando acesso para que essa luz penetra em toda a copa da minha vida, dessa planta, amém? Existe uma poda também que se chama poda, eu falei poda de limpeza, né? Tudo isso é só essa poda. Aí vem a poda de condução. Ela permite a condução da planta durante o crescimento, retirando ramos indesejáveis. Diga, ramos indesejáveis. Guiando o seu crescimento para espaços disponíveis, né? Eu acredito que seja aquele tipo de poda que dá um formato à planta, fica arredondado ou fica no formato de um cubo. Aí quando tem um raminho lá, alguém vai lá e corta. E o Senhor faz isso conosco. Ele nos conduz no crescimento correto. A Bíblia diz, olha, não vos amoldeis ao mundo. Nós precisamos tomar a forma do Senhor, da sua palavra. Esse molde é Ele que dá por meio da sua palavra. Cortando esses ramos, aparando essas arestas, essas coisas que vez ou outra querem sair de nós. Sair do caminho da palavra nas nossas vidas. Existe outra poda. Olha que interessante o nome dessa poda. Poda de correção. Poda de correção para corrigir problemas estruturais que podem comprometer o equilíbrio da planta. Agora, presta atenção o que é esse problema. São removidos ramos cruzados, bifurcações em V e ramos codominantes. E aí o Senhor me trouxe ao coração 1 Coríntios 1:10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando nós frutificamos para o Senhor, querido, em conjunto, como corpo mesmo, o Senhor vai tirando um ramo cruzado que é uma pessoa tentando passar por cima da outra para chegar a um objetivo. Você não precisa ser um ramo cruzado, querido. Você só precisa se manter no seu lugar, crescendo, recebendo da seiva, do nutriente que vem de onde você está enxertado. Porque se você cruza um ramo, se você é uma bifurcação, você divide. O Senhor não aceita quem divide. O Senhor não aceita quem divide e quem cruza o caminho do outro.
Existe outra poda, olha que coisa interessante, poda de emergência, remoção de galhos e ramos danificados por ação de terceiros, chuvas, ventos fortes, animais. Talvez você tenha aí danos causados por terceiros, feridas, querido, que te pedem de frutificar. Quando você entra num novo ano, você vai querendo frutificar, mas você fica preso ao dano que fulano me fez. Ou você está correndo bem, aí vem uma ofensa, aí você para. Mas eu quero te dizer, continue frutificando, a despeito dos danos causados por terceiros, porque talvez o terceiro, querido, seja um do seu lado aí. Talvez o terceiro seja alguém na sua família, talvez o terceiro seja aquele grande amigo seu. E aí você não pode parar de frutificar. Diga, eu não vou parar de frutificar. Eu gosto daquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele mandou os discípulos de 2 em 2 para realizar prodígios, maravilhas. E ele diz, olha, se vocês chegarem num local que vocês não forem bem recebidos, que não aceitarem a palavra que vocês anunciam, sacudam o pó das vossas sandálias e vão embora. Jesus estava sendo o quê? Indiferente? Não, ele estava dizendo, olha, não carregue dali nem a ofensa de ser rejeitado ou de ser perseguido. Querido, você não pode carregar a ofensa de ser rejeitado, perseguido, de se caluniarem com você. Se você carregar a ofensa, se você viver carregando a ofensa, se você decidir entrar nesse ano da mesma forma, você não vai frutificar nada, nem um fruto mirrado que seja. Você precisa esquecer, sacudir, diga assim, eu vou sacudir o pó da minha sandália. Até eu esqueci o que eu ia dizer. Eu vou sacudir o pó da minha sandália, eu vou deixar a ofensa, o que fazem contra mim, o que fizeram, meu irmão. Amém? Aí é da pessoa com o Senhor, mas eu vou continuar prosseguindo e frutificando. Amém. E existe, por último, olha só, podas de adequação e levantamento, que são específicas para grandes árvores presentes em via pública. Você é uma grande árvore? Amém. Você é um ramo enxertado na videira. Amém? Talvez você se ache inadequado para determinada função, para determinado local. Talvez o Senhor realmente te chamou para um local de destaque. Isso vai requerer para você uma poda de adequação e levantamento. Então não fique preocupado, querido. Continue frutificando, que Deus vai te adequando, Deus vai te levantando para ocupar esse lugar que você precisa ocupar na hora certa. A pesquisa ainda dizia assim, olha, nos casos em que não é feita a poda, a planta ainda produzirá frutos, mas bem menores que o normal. Deus te quer, querido, acima da média. Deus não te quer produzindo um fruto qualquer, um fruto que parte de uma bondade moral. Porque tem gente que vira o ano e diz, esse ano eu tenho que ser uma melhor pessoa. E tem gente que consegue ler livro de autoajuda, faz meditação, mas Deus quer que você dê um fruto acima da média. Que a pessoa diga, rapaz, fulano só faz isso porque ele é crente. Fulano só é assim porque realmente tem algo diferente nele, é o Espírito Santo. Daí vem a capacidade, o temperamento. Amém? A pesquisa ainda dizia, isso tudo foi a pesquisa, viu, minha gente? Não foi eu que escrevi. A maioria das plantas podem ser podadas no outono e inverno, pois nesse período a planta entra em estado de dormência e suas folhas caem. Algumas ficam apenas os galhos, então não se assuste. Eu achei engraçado que ele disse isso. Algumas ficam apenas os galhos, então não se assuste. Pode ser que você olhe para a sua vida hoje e diga, meu Deus, eu estou muito distante dessa frutificação. Talvez você saia daqui e pense, eu saí de lá só o pau da placa, saí de lá só o galho. E Deus não quer nada comigo, mas pelo contrário, esse é o momento em que Deus vai usar a poda dele. A poda específica para isso, para tudo isso que a gente viu, para corrigir, para adequar, para levantar, para conduzir, para limpar, para que você venha a frutificar. Amém? Ele continua no versículo 8, olha, o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. 16, não fostes vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Diga, o meu fruto deve permanecer. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Sabe, querido, o nosso fruto ele deve permanecer a despeito das circunstâncias. Talvez você enfrente nesse ano circunstâncias, coisas que se levantam, não porque você pecou, não porque você fez algo errado, não porque é um castigo, não. Simplesmente porque você está nesse mundo. E quando essas coisas se levantarem, lembra disso, não desacelera. Continua frutificando, continua dando o seu melhor, continua congregando, continua
servindo ao Senhor, porque a Bíblia fala de um fruto que permanece. Amém? E aí, então, o nosso fruto deve permanecer a despeito dessas circunstâncias. E quando isso acontece, o que ele diz? Seja o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Essa é a consequência. Aí sim, eu vou vivenciar a palavra que eu recebi na virada. Aí vai ficar fácil eu frutificar, tocar as coisas e tudo prosperar. Onde pisar a planta dos meus pés vai prosperar. O que eu intentar fazer vai dar certo. Na minha casa eu vou prosperar. No meu trabalho eu serei promovido, porque essas coisas são consequências. Porque tudo que eu pedir ao Senhor, seja a habilidade ou até o resultado final, Ele vai me conceder. Amém? Isaías 3,10 diz assim, olha, proclamai aos justos que tudo lhe correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Nós nos alimentaremos, querido, do fruto do nosso proceder. E eu quero te deixar com essa pergunta, como tem sido o teu proceder? No que pode melhorar o teu proceder? No que pode melhorar o teu caráter diante do Senhor? E também diante das pessoas que te conhecem, porque você respondesse a esse Senhor. Amém? E para finalizar, abra lá, em Isaías 53:11. Essa passagem é falando de Jesus. O louvor pode subir. Isaías 53:11 diz assim, olha, a respeito de Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará e ficará satisfeito. Quem verá, querido, esse fruto? O Senhor. Diga, eu sou o fruto do Senhor. Quando nós decidimos nos dedicar, sabe, à nossa vida, nós decidimos frutificar, nós decidimos melhorar, avançar, nós decidimos exalar a essência de Deus que está em nós, Jesus olha para isso como obra perfeita. Ele diz, que coisa boa, eu não morri em vão. Que coisa boa, valeu a pena o meu sacrifício. Amém? Sabe que Jesus ele não deixou de frutificar quando, por exemplo, ele foi deixado pelos seus discípulos naquele momento final. Ele permaneceu, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Quando Pedro negou, quando o outro fugiu, ele foi para a cruz do mesmo jeito. Ele não deixou de frutificar. E ele diz, e é interessante isso, porque ele diz, olha, o fruto do seu penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito. Deus tem satisfação em mim e em você. Quando Ele vê que esse fruto deu certo. Quando Ele vê que você se esforça. Quando Ele vê que você se afasta das obras infrutíferas das trevas. Quando Ele vê que você se dedica às coisas dEle, que você o envolve nos planos dEle para você. Quando Ele vê que você recebe uma palavra dessa, da virada, e você pensa, eu vou frutificar para o Senhor, eu vou frutificar para o reino, isso aqui vai resultar em promoção para mim, mas vai atingir pessoas que precisam, porque eu nasci para isso. Diga, eu nasci para frutificar. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui em nosso meio que nunca fez a oração de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você olhe para si e diga, rapaz, eu estou distante de ser alguém bom. E isso acontece porque só vai existir essa capacidade quando você recebe esse Jesus na sua vida. A partir desse momento, não é botando força, tudo fica fácil. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração. Lembra daquilo que eu li? A palavra deixou claro, aquele ramo, aquela pessoa que não dá fruto, está desligada da videira, será lançada fora. Você tem aqui a oportunidade de não ser lançado fora, de estar ligado juntamente com todos aqui a essa videira. Existe alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Acena com a mão para eu ver. E vem aqui à frente. Ninguém? Existe alguém aqui que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo para orar em outras línguas? Todos são batizados, todos oram em outras línguas. Tem alguém aqui que gostaria de receber oração para cura? Você está sentindo algo e gostaria de receber imposição de mãos? Todos estão sarados. Tem uma pessoa, venha aqui. Amém. Amém. Como é teu nome? Você crê que quando eu impuser minhas mãos você vai ficar sarada e curada? Eu não vou orar longamente, eu só vou impor minhas mãos e você vai ser sarada e curada. Eu não sei o que você sente, nem quero saber. Mas eu creio que quando você voltar, você já vai estar curada e sarada. Amém? Pai, em nome de Jesus, cumpra a tua palavra e
coura ela da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, eu declaro que ela não vai sair por aquelas portas da mesma forma. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Amém. Pai, nós te rendemos graças por essa palavra. Obrigada porque certamente foi ministrado aquilo que vem diretamente do teu coração. Obrigada, Pai, porque eu creio nessa palavra impregnando. Eu creio, Pai, que até o último dia desse ano, pessoas vão lembrar a respeito de poda, frutificação. Eu creio, Pai, que pessoas vão sair daqui frutificando em todas as áreas das suas vidas. Na casa, no trabalho, na família. E eles nunca mais serão os mesmos. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo que eles pedirem ao Senhor no teu nome, eles vão receber. Eu declaro, assim como foi anunciado nesse ano, nessa virada de ano, um fruto, mais frutos a cada mês, muitos frutos a cada mês, quando nós decidirmos nos posicionar, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e creio no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa. Como eu disse no início, você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Amém? Glória a Deus. Queridos, temos aqui alguns títulos que eu vou indicar para vocês relacionados à ministração que foi feita hoje. Esse aqui é do Kenneth Hagin, Evite a Armadilha da Ofensa. Esse livro é fantástico, uma grande bênção. Amém? 5 impedimentos para o crescimento na graça, Kenneth Hagin, e crescendo espiritualmente. Com certeza, esses títulos... vai lá, pelo menos um desses títulos. Se você pegar os 3, vai ser muito bom, mas se você pegar pelo menos um desses, certamente você vai ser grandemente abençoado. Amém? Queridos, só para lembrar, no sábado nós vamos ter visionários às 18 horas, amém? Na segunda-feira vai começar o nosso discipulado. Aí eu queria só fazer uma observação. Para você fazer o discipulado, você precisa fazer a sua inscrição. Você precisa ir lá no balcão de formação, você faz a sua inscrição para você começar o discipulado. Se você já começou o discipulado e não conseguiu terminar, você só faz vir, traz a sua fichinha, certo? Para você completar as aulas, para no final você receber o seu certificado. Amém? Mais alguma? Pronto. É muito importante, a inscrição é gratuita. Amém? Você não vai pagar nada e você vai ser extremamente abençoado, queridos. Amém? Glória a Deus. É só isso. Vá em paz, praticando a palavra, declara um fim de semana, o resto de semana abençoado, grandes coisas se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Amém.